Eu sou Jorge Pai. E eu sou Jorge, seu filho. Falaremos hoje sobre a saída do povo de Israel do Egito, o Êxodo. Você sabia que atrás de cada praga daquela existia uma divindade sendo punida? Por isso Deus fala a Moisés: eu julgarei todos os deuses do Egito. Então fique conosco até o final. Os egípcios eram pessoas muito religiosas e idólatras. Naquela diversidade de adorações, de seres, de deuses, que alguns tinham forma humana, com cabeça de pássaros, de répteis e tantas outras figuras, nós vemos que eles eram bastante idólatras. Você já parou para pensar o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. E dentre eles tinham 11 deuses principais que eles adoravam. Vou enumerá-los. Fala que o próprio faraó também eles consideravam como um deus. Tinha um deus principal, que era o senhor de todos os deuses do Egito, chamado Ra, Atum. Depois nós temos também Sete, Ísis, Osíris, Horus e tantos outros. E cada uma dessas divindades, eles tinham uma área de atuação. Então, eles tinham uma diversidade enorme de deuses, e nós vemos que eles tinham templos espalhados por todo o Egito, alguns mais suntuosos, de acordo com a importância dessa hierarquia na divindade. E quase que cada esquina, então, tinha um altar. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 115, verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos que nele confiam. A palavra do Senhor está dizendo que quando alguém constrói um ídolo, uma estátua, e confia nele, confia naquilo, aquele negócio estático, ele também se torna igual a ele, espiritualmente falando. E todas aquelas outras pessoas que confiam naquele objeto, de todo o seu coração e tal, ele também se torna igual a ele. A Bíblia ela sempre condenou construir, fazer, moldar, entalhar ídolos, objetos para adoração. Então todos aqueles que confiam em imagens, em estátuas, em objetos, eles se tornam iguais a ele. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem nada. Tem boca, mas não falam. Tem mão, mas não tem movimento, não tem ação. As pernas, ele não sai do lugar. Em termos espirituais que eu estou dizendo, tá? Quando nós vemos lá o Egito mergulhado nessa idolatria, era uma escuridão terrível naquele lugar. Eles eram enganados ali por causa daqueles espíritos que estavam por trás daquelas imagens, por causa daqueles ídolos. E muitas pessoas nos dias de hoje também são iludidos por espíritos malignos, por trás de ídolos, por trás de objetos. Nós precisamos ser libertos disso, e eu desafio a você a tirar isso da sua vida. E nesse meio estavam os judeus, os israelitas, que eram escravos, foram criados por séculos no meio de toda aquela idolatria. Chega um dia que Deus chama um homem que aproximou de uma sarça. Ela estava pegando fogo, mas não se queimava, tinha chama por todos os lados. E este homem aproxima para ver aquela visão, aquela coisa maravilhosa, e ouve uma voz que o chama pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. E esta voz se manifesta a Moisés
E agora aparece para ele falando que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E revela para ele um nome que ele não conhecia. Este que fala com ele no meio do fogo fala assim: eu apareci aos seus pais, apareci a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, mas no meu novo nome não me revelei a eles. Que hoje nós usamos o tetagrama, uns falam Yahvé, Jeová, e ali então o Senhor se revela para ele e manda-o voltar ao Egito, pois Moisés tinha ficado 40 anos no Egito como príncipe. Teve que fugir, agora ficou 40 anos em Midian, no deserto, ao redor ali do monte Sinai, onde ele teve esse encontro com o Senhor. Moisés então volta para o Egito. Mas Deus demonstra para ele o seu poder logo de imediato. Quando Moisés é convertido ali diante do Senhor, e Deus então mostra para ele, pede para ele: o que está na sua mão, Moisés? Moisés estava segurando um cajado de pastor. Joga no chão. Quando Moisés joga no chão, aquele pedaço de vara se transforma numa víbora, numa cobra venenosa. E a Bíblia diz que Moisés fugia dela. E Deus o manda pegar naquela cobra, na cauda, no rabo da cobra. Quando ele pega, ela se transforma em uma vara, num cajado outra vez de um pastor. E Moisés ainda fica relutante. Deus fala: enfia suas mãos aí, Moisés, debaixo da sua capa. E quando ele enfia, quando ele volta, ela estava leprosa, branca como a neve. Ele fica assustado e coloca a mão de novo e ela volta ao normal. E assim Deus começa a operar maravilhas, inclusive com Moisés tendo experiências com Deus. Nós, chamados do Senhor, também temos que ter as nossas experiências com Deus antes de anunciar para o povo. E ele volta, e chegando lá, ele enfrenta Faraó, e Faraó tem um coração endurecido. E então, cada praga daquela, Deus estava julgando um Deus. Os egípcios tinham Deus para tudo. Você pode ver que houve trevas de 3 dias. Mas lá tinha um Deus que era o sol. Então, onde estava o Deus Sol nesse momento? Ficou na escuridão? Eles tinham deuses. O Nilo, por exemplo, era considerado um deus que trazia vida, que cortava toda aquela terra desértica, trazendo vida. E de repente, aquilo que eles adoravam, eles chegavam diante do Nilo e prestavam homenagem, pegavam da sua água, a água da vida. Agora, ele virou sangue, eles tampavam os narizes e detestaram o rio, correram do rio. Neste momento, aquilo que eles amavam, aquilo que eles queriam estar perto, eles estavam fugindo daquilo. Deus estava julgando. Deus estava fazendo justiça sobre tudo aquilo que eles adoravam. Então, nós vemos que lá era a melhor medicina, que ainda desafia hoje os nossos médicos, como o processo de embalsamento. Eles já faziam isso há milhares de anos atrás. Mas de repente eles estão cheios de machucados e não tem ninguém, não tem médico, não tem medicina que pode ajudá-los. Então Deus estava julgando essas divindades. Então, por trás de cada praga, ali um Deus estava sendo desmascarado. E eu fico imaginando a dificuldade de Satanás, que age por trás de todas essas coisas, os espíritos malignos que agem por trás dessas coisas. Agora eles estavam sendo desmascarados. Quando eu vejo Faraó cedendo: sim, Moisés, então tá bom, você vai retirar o seu povo, e no outro dia mudava, o seu coração era endurecido. Então, quando ele cedia, eu vejo Satanás já não aguentando mais, querendo libertar o povo, porque a cada praga ele ficava desmoralizado. Em cada praga, em cada situação daquela, que as pessoas clamavam por aquelas divindades e faziam oferendas, queimavam incenso, não tinha ajuda, ele estava sendo desmascarado. Então eu vejo ali o próprio Deus forçando ele a ficar. Quando o Faraó endurecia, primeiro ele endureceu, e Deus aproveitou
essas fraquezas de Faraó e o seu orgulho, aquele sentimento de grandeza que também era considerado Deus, então Deus começou a endurecê-lo, porque eu acredito, senão o próprio Satanás ia sair fora. Para não continuar sendo envergonhado, ele teria fugido, ele teria saído, mas Deus forçou a ficar até o final, para mostrar para todo mundo, não só para Israel, não só para os egípcios, mas para o mundo todo. O apóstolo Paulo depois escreve aos Coríntios que os ídolos nada é no mundo, todavia para nós há um só Deus. Então ele queria mostrar para o mundo todo, para toda a terra, que não existe outro além dele. Então o próprio Faraó, personificado por uma divindade por trás maior, Satanás, queria sair fora, ele queria sair, Deus não deixou, para fazer juízo sobre todos os deuses do Egito. Se o seu esposo, sua mãe, seu pai, seus filhos, então o lugar de Deus na sua vida, isso também é idolatria. Se o seu emprego, a sua posição, o seu dinheiro, ele toma a posição de Deus na sua vida, isso também é idolatria. Então, nós precisamos tirar todas essas coisas. Às vezes você está só pensando em uma estátua, em uma imagem. Não. A Bíblia fala de estátuas, postes, ídolos levantados dentro do coração. Então, o orgulho, aquela altivez, isso também não faz bem. Isso faz muito mal. E eu vejo Paulo depois, chegando em Atenas, ele começa a andar no meio daquele monte de postes ídolos e fala: eu vejo que vocês são bastante religiosos. Aqui eu estou vendo muitos deuses, muitos ídolos. Então, nós vemos que as coisas não mudaram. Hoje no Brasil, nós estamos perto e aproximando de uma Copa, nós podemos dizer, do mundo. E a gente vê que até hoje as pessoas falam assim: o meu ídolo é o jogador fulano de tal, o meu ídolo é este. Tem alguns que falam assim: olha, na música, o meu ídolo é fulano de tal. Aí eu gosto daquela pessoa, fulano de tal. Então nós vemos que existe ainda ídolos por toda a sociedade, todos os segmentos. Tem pessoas que choram se o time perde, se o time ganha, solta foguete, ficam alegres, fazem passeatas, carreatas. E eu não vejo isso fazendo por Jesus Cristo. Não vejo ninguém fazendo isso em homenagem ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque como Deus julgou lá, de repente ele pode virar o dedo para o lado de cá. Nos nossos dias, na atualidade, serve-se mais a criatura do que o Criador. E quando nós vemos homens deixando tudo isso aparecer, nós vemos que Deus, a ira de Deus se volta contra essa pessoa. Um exemplo clássico é Nabucodonosor, que recebeu toda aquela glória, que olha, eu fiz, eu faço e aconteço. E Deus o puniu, e Deus trouxe juízo sobre ele, e ele ficou vegetando 7 anos, até reconhecer que o único digno de toda a glória, toda a honra, todo louvor é o Deus de Israel. E Satanás, ele vai fazer de tudo para ser adorado. Ele vai fazer de tudo, mas tudo mesmo. Com Jesus, ele tentou, ele tentou tirar ali uma adoração do Senhor. Ele fica por trás de um ídolo, por trás de uma imagem, por trás ali de alguma coisa para tentar ser adorado. E nós precisamos tomar muito cuidado para não trazer isso para dentro da nossa casa ou fazer disso uma profissão de fé. Então nós temos que ter muito cuidado. Deus julgou o Egito,
E nós, brasileiros, temos que ter muito cuidado e adorar somente o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda a adoração. E hoje, o Senhor quer que nós o adoremos em espírito, em verdade, sem imagem, sem objeto, sem nada, de todo o nosso coração. Confiar somente nele, fé. Talvez você não está vendo o Senhor, mas você tem fé que Ele está ali do seu lado. Isso agrada a Deus. Então, vamos amar ao Senhor, confiar no Senhor de todo o nosso coração, sem coisinhas, sem objetos, sem ídolos, sem nada.